convidada deste História Económico, Sandra Clemente. Sandra, olá, muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olhemos para, eu é que agradeço. Olhemos para esta entrevista de Pedro Passos Coelho. As análises que se faziam hoje era que Pedro Passos Coelho ficou muito claro aquilo que foi um balanço daquilo que foram estes 4 anos de governação e que continuamos sem perceber exatamente qual é que é o plano para além da Troika, uma expressão que foi uma expressão tão criticada em Pedro Passos Coelho quando ele a utilizou, dizendo que queríamos fazer mais do que um memorando. Faltou plano nesta entrevista? Não acho, eu discordo das análises. Acho que Pedro Passos Coelho sempre explicou, o Primeiro-Ministro sempre explicou que tinha um plano de governo há 8 anos. Apresentou em 2011, juntamente com o memorando. Portanto, tinha numa primeira fase um memorando para cumprir e o resgatar-nos, no fundo, e durante estes 4 anos foi criando condições para para o programa de governo dele, da coligação. Bem, o que tem nesta entrevista tem, de facto, uma fase de balanço, porque isso é inevitável, porque as perguntas que estão ali são sobre casos reais, aconteceu-me isto ao longo destes 4 anos, obviamente ele tem que explicar porquê. Como também explicou todas as medidas que tomou e que o põem na rota daquilo que... É um facto que o país está a crescer economicamente, é um facto que o desemprego está a baixar, o emprego a aumentar. Portanto, isso são projetos do futuro, não são balanços do passado. Isto são resultados essencialmente conseguidos pelo programa de ajustamento. Mas coisas como o que ouvimos Pedro Passos Coelho dizer quando foi eleito, prometer mudar a Constituição, uma Constituição que de resto dificultou tanto a vida a esta coligação. Essa ideia para já não está lá. Que setores da economia que são para privilegiar, que Estado Social é que se quer recuperar? Então, quanto a essas questões concretas, o Pedro Passos Coelho falou da necessidade de acordos de regime quanto a matérias essenciais, caso da segurança social, pois e da Constituição não pode ser de outra maneira, até porque tem que ter, portanto, a alteração tem que ter uma maioria, 2/3 dos deputados e, portanto, passa necessariamente por um acordo entre os maiores partidos. Quanto à questão... Depois, todas essas questões são questões que não estão, de facto, no quadro mental, nem naquilo que defende Pedro Passos Coelho. Que setores vai o Estado, que setores da economia vai o Estado promover? Pois, isso não é o que pensa Passos Coelho. O Estado não vai promover setores económicos. Portanto, essas perguntas, faltam estas respostas. Não faltam estas respostas porque essa pergunta não é uma coisa que o programa dele coloque. Pedro Passos Coelho, a coligação, aposta num modelo económico que é assente nas exportações e no investimento privado, nacional e estrangeiro. Sem escolher setores, é isso? Sem escolher setores, não é? Portanto, há uma panóplia de meios de financiamento, nomeadamente os fundos comunitários e, obviamente, o mercado, as pessoas, as empresas, devem escolher aquilo em que querem apostar, em que querem trabalhar e que lhes garantirá o retorno. Obviamente, farão uma escolha racional. Portanto, todas essas questões muito... Nós temos uma visão muito estatizante, ainda se quiser, não diria conservadora, mas muito estatizante daquilo que é o país. Ora, o país não é feito do Estado, nem vive só para o Estado. O país é feito por nós todos e o Estado serve-nos a nós. Mas de alguma forma havia essa ideia de fazer aqui uma reforma do Estado, diminuir muito daquilo que era o peso do Estado na economia, e isso conseguiu-se em larga medida na questão das privatizações, saindo de uma série de empresas. Mas continuamos a ter uma máquina do Estado pesadíssima na economia portuguesa. Esse, para além da Troika, falhou ou não falhou nesta governação? Não. Podia ter, e o próprio Primeiro-Ministro admite isso na entrevista, que se podia ter ido mais longe na reforma do Estado. Agora, fala ali de uma série de questões concretas. Eu lembro, por exemplo, na educação, quando ele fala portanto, de 30 mil professores que saem, porque não faziam efetivamente parte dos quadros e que se consegue uma grande poupança a partir daí. Fala de outras, fala da saúde, portanto, fala de uma série de reformas concretas e nós não podemos esquecer 2 coisas essenciais. O papel do Tribunal Constitucional, que foi de facto um bloqueio. Não termos também conseguido fazer acordos com o principal partido da oposição, a questão da reforma da Segurança Social, que podia ter sido feita, portanto, eu creio que há 1 ano atrás que o Primeiro-Ministro propôs, portanto, um acordo com o principal partido quanto à reforma da Segurança Social, que não aceitou porque achou que 1 ano antes das eleições aquilo seria impopular, certamente. Eu lembro que Ferro Rodrigues, este fim de semana, defendeu também uma reforma da Segurança Social. Caso o PS ganhe o governo, defendeu um acordo para a reforma da Segurança Social. Mas deixar para realmente a 1 ano de eleições reformas que são tão estruturantes
para o país, haveria talvez um timing mais propício a acordos e a entendimentos, que seria em inícios de legislatura, a meio da legislatura. Eu creio que se tentou, e mais uma vez, há várias coisas que se tentaram que não passaram no Tribunal Constitucional. E justamente por isso eu perguntava se não é surpreendente, mesmo que, evidentemente, com uma revisão da Constituição, uma alteração da Constituição, depende de 2/3 do Parlamento, mas se justamente reconhecendo que o Tribunal Constitucional foi uma força de bloqueio numa série de medidas que visavam a cortar despesa, alguém tem que tomar essa iniciativa, e se isso era uma grande bandeira de Pedro Passos Coelho, chega a ser desapontante que nesta altura estejamos a falar sobretudo de recuperação de indicadores macroeconómicos e não de e agora. Pois, eu discordo é disso. Nós estamos a falar do e agora, não é? O que queremos, como eu já falei da vertente económica, mas quer dizer, o e agora já está lá desde abril no programa de estabilidade, em grande parte, e de reformas que foi entregue em Bruxelas, não é? Agora, o que não há aqui, ao contrário, são aqueles chavões de nós vamos reformar isto e mudar aquilo e vamos lutar pelo interesse nacional. De facto, esta política tem sido feita de coisas muito concretas e isso é estranho a tudo aquilo que foi feito até agora. Mas faltou na intervenção de Pedro Passos Coelho um lado mais social, ou seja, há uma identificação daquilo que foram as melhorias nos indicadores macroeconómicos, mas uma das críticas que têm sido apontadas a Pedro Passos Coelho é que lhe falta ser um bocadinho mais simpático, empático, talvez empático seja uma palavra melhor, mais sensível àquilo que foram os custos sociais deste programa de ajustamento. Bem, quanto às questões sociais, ao longo do programa de ajustamento foram tomadas diversas medidas de âmbito social. Ele ainda ontem referiu os 85% dos pensionistas que não estiveram sujeitos à contribuição extraordinária de solidariedade, mas houve também um aumento de financiamento às misericórdias, às instituições sociais. Houve todo um plano social que esteve subjacente ao plano da Troika, ao memorando da Troika, precisamente para minimizar o impacto, e isso aconteceu. Agora, aconteceram coisas duríssimas, obviamente, e os portugueses todos passaram por muitíssimas dificuldades. Mas a verdade é que não há maneira de nenhuma crise as pessoas não sentirem as consequências delas, não é? Agora, eu por acaso acho que quanto ao facto de não ser empático, eu, por acaso, acho precisamente o contrário. Acho que a maioria... Paulo Portas ouviu, com certeza, a entrevista dele dizer que o próximo governo era ou a próxima legislatura era uma legislatura social, ligada justamente a essas questões. E Paulo Portas é um político astuto, no sentido em que ele percebe exatamente onde é que falta marcar pontos. Quando o Primeiro-Ministro e o Paulo Portas, quando os líderes da coligação falam nós salvamos o Estado Social, um reforço do Estado Social através da sustentabilidade, não há maior preocupação com o Estado Social do que essa, que é garantir que ele existe. Não é? E isso é um ponto importante a ser focado, porque quem diz que o destrói não se lembra daquilo que deixou lá em 2011, que era a não existência. Isso sim era a destruição. Portanto, e o lembrar isto é sucessivamente lembrado, porque sucessivamente é tirado à cara da coligação que ela não fez nada pelo Estado Social, portanto a resposta tem que surgir, não é? Sandra, olhemos então para os cenários. Esta semana tivemos o Presidente da República a convocar eleições para o dia 4 de outubro, fala na possibilidade de haver aqui, na possibilidade não, quer que haja de facto coligação, não restringe a coligação a 2 partidos, até alarga a ideia a três partidos, para já pensar de facto se uma solução minoritária se interpretou nas palavras do Presidente que era uma impossibilidade para ele. Não interpretei que era uma impossibilidade. Interpretei que ele pede, quer dizer, não força, mas apela a uma maioria, e de facto, como já aqui falamos, os programas são muitíssimo diferentes, coloca-se uma escolha clara entre um e outro, e ele pede, escolha uma maioria que possa levar a cabo um projeto, este da maioria, este do PS. Não existindo, obviamente, como os projetos são tão diferentes, e ainda ontem o Primeiro-Ministro explicou isso, e o António Costa também a seguir, há uma dificuldade de entendimento grande, porque significa que que os dois vão ter que abdicar de coisas que consideram essenciais. Portanto, que o Primeiro-Ministro apela a uma maioria, que o Presidente da República apela a uma maioria, parece-me, quer dizer, sensato e até racional. Que diga, então, se isso não acontecer, que haja uma coligação, parece-me que ele pensa numa coligação ao centro, obviamente,
Isso tem muito a ver com os Sirizas e os Podemos, com estes fenómenos extremistas que surgiram em vários países europeus e que surgiram aqui. E que levantaram os problemas que levantaram, nomeadamente na Grécia, porque o Podemos não conseguiu ainda chegar ao poder em Espanha, esperemos que não consiga, a minha visão. E, portanto, evitar isso é essencial. Parece-me de muito bom senso que o Presidente da República faça um apelo desses e tenha em conta esses perigos. Ele diz, quando Portugal está a levantar de um resgate que está numa trajetória de crescimento, escolha um caminho para isto continuar. Houve também quem interpretasse no rescaldo dessas palavras que essa ideia de uma maioria e o apelo também ao voto útil tivesse favorecido sobretudo a coligação e não o Partido Socialista. Ou seja, que mais uma vez o Presidente da República se estava a colocar ao lado do Governo. Leu assim também? Não, como lhe disse, acho que ele faz um apelo sensato à estabilidade. É isso que ele faz e ele tem uma preocupação muito grande em mostrar que todos os países europeus que têm conseguido ser moderados, porque governar de facto centra, isso não é? Têm conseguido ter um caminho mais seguro, mais sólido. Agora, há uma coisa que me parece evidente quando dizem, que me parece evidente, eu acredito que será assim, existir uma maioria, é óbvio, portanto, nós temos aqui sondagens em que a coligação e o PS estão praticamente empatados, são colados. Eu acredito que haver uma maioria, haverá da coligação. Isto porquê? Porque lá está, saiu de um resgate, tem um caminho, mostrou um caminho alternativo, colocou-nos na rota do crescimento, taxas de desemprego a baixar, portanto, retirou-nos a uma solução, há políticas de facto que são ali diferentes. Depois temos o discurso... Mas há o efeito de fadiga, não é? Há o efeito de fadiga, mas temos ali o discurso do PS, que é um discurso que tem, um discurso e um programa com políticas que foram as mesmas que nos levaram até ao resgate. Os portugueses reconhecem isto, isto não há... porque é evidente, quer dizer, nós tivemos uma aceitação está explícita dos portugueses em relação a estas políticas. Os portugueses seguiram isto e estão sempre a repetir que o mérito é de facto deles. E temos ali uma volta às políticas anteriores, pior que isso, nós não temos uma análise crítica das políticas que nos levaram até aqui, análise crítica por parte do PS. Ou seja, o distanciamento de António Costa relativamente àquilo que foi o PS de José Sócrates. Não tivemos só um discurso, creio que há 2 dias atrás, a primeira vez em que ele dizia não quero um governo igual, mas de facto o programa está lá. E também não temos uma análise, não temos uma condenação explícita do resgate, da parte de António Costa, do resgate e do efeito que as medidas a que o resgate obriga e o reconhecimento do efeito das medidas a que o resgate obriga. Do que é que levou ao resgate. Exatamente. E a quem é que ele se pode coligar? Bem, se ele quer uma coligação à esquerda, nós estamos a falar de partidos que potenciam essas políticas muito mais. Para além disso, são partidos, o PCP e o Bloco, sobretudo, que se querem sair do euro, são contra a Europa. Portanto, representam aquilo. Os portugueses, a maior prosperidade deste país começa com a entrada na União Europeia, não é? Os portugueses não são contra. Mas o Partido Socialista não está de todo de costas voltadas à União Europeia. Estamos a falar do risco de coligar com os partidos mais à esquerda. De coligar com. O que eu estou a dizer é que eu acredito que existirá uma maioria. Ela existirá com a coligação que está no governo, uma maioria só do PS não acredito que exista, e para o PS fazer uma maioria à esquerda terá que fazer com esses partidos. Eu lembro que António Costa diz, há pouco tempo, e tem defendido isto, que quer manter-se dentro dos parâmetros da União Europeia. Portanto, há uma assunção dos compromissos assumidos. Bom, chegados aqui, a pergunta é, e se ninguém tiver maioria absoluta, como é que vai ser? Pois vão necessariamente ter que se entender. Porque as pessoas votam assim e têm que ser respeitados os resultados eleitorais. Vão necessariamente ter que se entender. Se eu acho que vai durar muito tempo um governo minoritário com visões tão diferentes daquilo que se quer para o país, não é? Económicas, do Estado, acho que não. E, portanto, estamos no risco de estarmos a eleger um governo que esteja a prazo. Com os elevados níveis de abstenção que temos tido nas últimas eleições e a nada ajuda a crise, o descontentamento dos portugueses para baixar esses números, devia haver uma alteração do sistema político. Bem, está a ser estudada em países como Itália, como Espanha. E aqui nós já temos falado muitas vezes disso. É óbvio que o sistema político tem que ser adaptado e precisa de alterações, desde logo. Há coisas evidentes. Por um lado, o desgaste
Vou colocar isto em dois planos diferentes. Tudo aquilo que tem os escândalos de corrupção sucessivos temos tido conhecimento, não é que haja mais, mas agora as instituições estão a funcionar melhor, estão a atuar, e também há, portanto, o processo mediático que ajuda a que se conheçam melhor e que se conheçam mais. Depois também toda esta polémica, por exemplo, à volta da escolha dos deputados, as listas de deputados, é que o PS não quer dizer que não seja a seguir com outro partido. A seguir a exatamente, mas nós perguntamos, quem é que vai para o Parlamento? Porque é suposto que é um órgão de soberania, tem que empregar profissionais. É uma função muito séria. Porquê é que vai este? Porquê é que não vai aquele? Estas guerras ajudam a descredibilizar, obviamente, também as pessoas que querem ascender aos órgãos de soberania e que fazem discursos que diminuem a credibilidade do órgão de soberania e quase gozam com ele. Eu lembro-me ontem da reação do Pedro Nuno Santos à entrevista do Primeiro-Ministro. O Governo é uma instituição. E nós somos democratas e acreditamos nessas instituições. Quando se diz que falta a verdade ou que não é credível, ou quando se diz, quando o António Costa... Mas isso normalmente é de parte a parte, não é? Não, de parte a parte. Mas tem que se ter muito cuidado. Mas o chamar mentiroso, ou dizer assim, ou falar com um ar de gozo do Presidente da República não ajuda a que se credibilizem as instituições e a que as pessoas acreditem na política. Depois há o outro lado, o desajuste, obviamente. O Parlamento necessariamente terá que ser repensado, os recursos uninominais, talvez depois um Círculo Nacional para compensar. E porquê que nenhum dos partidos faz uma proposta séria nesse sentido? Tem feito, agora, e aí concordo, Francisco, quando diz as grandes reformas fazem-se no início da legislatura. E isto vai ter que ser repensado porque, obviamente... O clima não está para maiorias absolutas naturais nos próximos atos eleitorais. E os dois partidos já falaram nisso, como também aquela aproximação da necessidade, e isto defendo eu, das diretas para a escolha de deputados, por exemplo. Depois também temos que repensar na questão, com o aprofundamento da União Europeia e a criação de órgãos que são supranacionais, também vai chegar uma altura em que vamos ter que equacionar quantos nacionais restam e quais aqueles que vão passar para a União Europeia, porque nós não podemos andar aqui a criar órgãos em cima de órgãos. E há também uma coisa interessante, que nunca, é raríssimo falar-se, mas tem que se ter isto em atenção. A abstenção, uma das coisas que se fala, portanto, nas sondagens e na ciência política, a abstenção não tem necessariamente a ver com a desconfiança no sistema. Também pode ter a ver com algum nível de confiança, ou seja, eu confio que... Um dado adquirido, a democracia é um dado adquirido. A democracia e, portanto... funciona e, portanto, será este ou aquele, mas não sairá grandemente daquilo que é consensual ou daquilo que é tido como importante, e portanto eu deixo funcionar e reajo quando sinto que alguma coisa de muito negativa vai acontecer na minha vida. Isso aconteceu na Grécia, quando o Estado era de tal maneira calamitoso que surge o Syriza, as pessoas votam em massa. Aconteceu, estou a pensar, por exemplo, no Brasil com o Lula, aconteceu em França com o Le Pen, não desta vez, mas há muitos anos atrás, creio que se lembra que ele passa à segunda volta e a seguir há uma votação contra, e há uma reação, exatamente, as pessoas reagem. Temos que ver isto. Mas isso sendo assim, e faz sentido que seja, em Portugal a conjuntura não está para grandes sustos e, portanto, a abstenção pode ser um fenómeno que vai marcar estas legislativas indelevelmente. Pode ser. É esse o cenário que estão a antecipar? Bem, a abstenção tem subido, mas tem-se mantido ali em níveis, bem, como lhe disse, como estão em causa, de facto, dois cenários tão diferentes. Acredito que isso possa chamar, que mobilize. E também acredito numa coisa, o PS tem feito um discurso muito radical à esquerda, bem, com apontamentos ali, tem-se notado um centrar nestes últimos tempos, mas tem foco na questão das contas são reais, o rigor das contas públicas. O PS tem sido, aliás, a grande batalha do Partido Socialista. Mas tem feito um discurso muito, muito extremado. E ontem o Economist traz um artigo interessante sobre a implosão do Labour em Inglaterra e fala precisamente disso. Extremaram de tal maneira, ou as posições têm sido de tal forma insensatas, que, quer dizer, não conseguem fazer uma atualização do discurso. A realidade é outra, o Estado não pode ser assim, não é? Não pode ser assim pesado. Não temos demografia que aguente isto, portanto, vocês têm que redesenhar essas funções, têm que pensar nisto de outra maneira. Como não consegue, está ali a perder
E isso pode mobilizar também as pessoas contra, não é? Contra esse discurso de nós não queremos voltar àquilo que tivemos, porque aquilo que tivemos foi que nos levou a estes 4 anos de austeridade. E achei o artigo interessante também porque nós temos que nos definir, ou estamos mais ao centro ou estamos mais à esquerda. Muito bem. Sandra, obrigada e um ótimo fim de semana. Muito obrigada. Sandra Clemente, o comentário, a análise da entrevista de Pedro Passos Coelho e cenários para as legislativas em outubro.